Graças a Deus. Então eu quero nessa manhã falar com vocês a respeito que nós somos a plantação do Senhor. Diga, nós somos plantação do Senhor. Vamos mais forte, você pode fazer melhor que isso. Nós somos a plantação do Senhor. Então, nesses dias, nós estamos vendo de jardim, nós já falamos sobre Eva, nós já falamos sobre figueira, nós já falamos sobre tudo aquilo que o Senhor quer que nós sejamos na nossa identidade celestial, né? As mulheres aí foram equipadas com toda a sorte de informações práticas e abençoadoras para que possam sair daqui capacitadas. E nessa manhã eu quero continuar, mas falando para você a respeito de que nós somos a plantação do Senhor. A Bíblia nos diz no livro de Gênesis que Deus plantou um jardim no Éden. E esse jardim, ele era perfeito. Às vezes a gente trabalha como quem gosta aí de jardinagem, né? Faz coisas lindas no jardim, mas nada é comparável ao jardim de Deus. O jardim de Deus, o jardim do Éden, era um jardim perfeito. Deus estava plenamente satisfeito com tudo aquilo que ele fez. Todas as árvores frutíferas, todas as flores maravilhosas. Deus olhou e disse: tudo isso que eu fiz é bom. É interessante, né? Notar que em Gênesis fica claro, a pessoa que escreveu, o autor de Gênesis, ele é claro de dizer que Deus estava feliz com o trabalho que ele havia feito. Deus estava satisfeito. E eu posso nessa manhã, hoje vai ser um pouquinho diferente a pregação, não é igual o apóstolo ou o bispo. O bispo sempre chora. O apóstolo é mais brabo, né? O pastor Ailton ainda tem outro jeito, mas hoje vai ser um pouquinho diferente. Um pouquinho interativo, por isso que eu queria o microfone, que eu falei, zut alors, estragou. Nessa manhã eu posso dizer para você que Deus é o melhor dos jardineiros. Deus é o melhor de todos os jardineiros, é ou não é? Sabe por quê? Porque Ele não só plantou um jardim no Éden, mas a palavra de Deus diz que nós somos a plantação do Senhor. Nessa manhã eu quero dizer para você que você também é uma árvore plantada pelo Senhor. Você é uma plantação do Senhor. Diga, eu sou a plantação do Senhor. A Bíblia fala de inúmeras árvores, né? A amendoeira, olha lá. Vamos ver a imagem? Tem? Olha lá, tem amendoeira na Bíblia, tem aloés, tem acácia, tem carvalho, tem cedro do Líbano, tem cipreste, tem figueira, tem macieira, tem oliveira, tem palmeira, tem pinheiro, tem romeira, tem salgueiro, tem sândalo, tem sicômoro, tem videira, tem zimbro, tem árvore demais na Bíblia. Todo tipo de árvore aparece na palavra de Deus. Mas é interessante então destacar nessa manhã, e é isso que eu quero falar com vocês, é que na Bíblia existem também muitos textos que nos comparam nós às árvores. Então nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Salmo capítulo 1, no versículo 3, olha lá. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio. Nunca deixa de dar fruto na estação própria. As suas folhas nunca murcham e ele sempre terá sucesso em todas as suas atividades. Salmo capítulo 1, o pastor Ailton já pregou sobre isso, o apóstolo já pregou sobre isso, outros já pregaram sobre isso. Salmo 1 vai nos mostrar a diferença em que há entre o justo e o ímpio. Digo, o justo e o ímpio. E ele fala, Salmo 1, que o justo é como uma árvore, diga, como uma árvore plantada, é uma árvore plantada. O justo é uma árvore plantada e que deve ser plantada junto a ribeiros e então ele dá o seu fruto. Para que você, que é justo, tem justo aqui nessa manhã? Tem justo aqui nessa manhã? Para que você possa crescer, florescer e frutificar, crescer,
florescer e frutificar, é necessário que você seja plantado numa boa terra. Ok? Você vai ser plantado numa boa terra. A terra, a árvore é plantada na terra, sim ou não? A árvore que é plantada na terra, ela produz fruto. Toda planta que é plantada na água, e existe hoje, não é? Todas aquelas plantas que vivem na água, elas não produzem fruto. Elas produzem folhas, flores, mas elas não produzem fruto. Para se produzir um fruto, é necessário que você seja plantado na terra, porque é da terra que você vai tirar os nutrientes para poder crescer, florescer e frutificar, ok? Então, se você pegar, vocês estão aí nessa manhã? Se você pegar, por exemplo, uma hortênsia, você vai lá na loja, na jardinierie, não sei para como fala isso, como fala isso em português? Na estufa, na loja de jardinagem, vai lá. Você vai na loja de jardinagem e você compra uma hortênsia cor-de-rosa, ok? Mas aí você quer plantar ela na sua terra, lá no seu jardim. E aí você coloca então no seu jardim. Se o pH da terra não for o mesmo que a hortênsia tinha lá na jardinagem, a sua hortênsia de rosa passa a azul, ok? Porque a terra vai influenciar o florescimento da hortênsia, a cor da flor da hortência. Então você deve ser como justo, plantado em uma boa terra, porque da terra você vai tirar todo tipo de nutrientes para que você possa então crescer, florescer e frutificar. Diga, crescer, florescer e frutificar. Muito bem. Marcos capítulo 4, diz Jesus ensinando na beira do mar. Ele tinha então perto dele uma numerosa multidão e ele vai contar a parábola do semeador. Todo mundo conhece a parábola do semeador? Amém? Então a parábola do semeador diz assim: saiu o homem, o semeador, a semear. E diz que uma parte caiu na beira do caminho, quer dizer, não caiu na terra. E o que aconteceu com a semente que não caiu na terra? Ela mais forte que isso, ela Muito bem. Depois diz que uma parte da semente caiu num terreno que era cheio de pedras, rochoso. E o que aconteceu? Nasceu até um pouquinho de raiz. Mas a raiz não tinha profundidade por causa da pedra. Então, por causa disso, o sol nasceu, secou e a semente morreu. A planta morreu. Então, Jesus ensina sobre isso também. Ele ensina, então, que também uma outra parte da semente caiu entre espinhos. Os espinhos são as dificuldades da vida, as tribulações, o Covid da vida. Então, o sufocamento da semente faz com que ela não produza e com que ela morra também. Todos nós conhecemos essa parábola de Jesus. Mas diz que uma parte da semente caiu numa boa e ela então produz. Muito bem, vocês são ótimos alunos, mas eu quero uma maior participação dos meus alunos. A semente boa que caiu na boa terra, ela produz. Muito bem, nossa, agora eu gostei de vocês. Muito bem, então para que uma árvore cresça, para ela florescer e frutificar, é necessário uma boa terra. Então nessa manhã, um pouco interativo. Você vem lá do Brasil e nessa manhã Deus colocou no meu coração e eu vou fazer algo diferente. Esse aqui é o meu jardim das maravilhosas, é o jardim de todas as maravilhosas que estão aqui nessa manhã. Amém? Muito bem. Então eu vou explicar claramente para você. Deus te traz lá do Brasil, Deus te traz lá de Portugal, Ele te traz da Angola, de Moçambique, eu não sei de onde mais. Da Espanha, da Itália e de todos os lugares aí que pode ter nessa manhã aqui conosco ou daqueles que estão vendo pela internet. Então Deus trouxe lá do Jaraguá uma plantinha. Só o pastor Ailton disse amém. Deus trouxe lá, olha, lá do Jaraguá. Deus trouxe uma plantinha, mas não foi você, Ailton. Lá
do Jaraguá, Deus trouxe uma plantinha. Essa minha plantinha chama Lorena. Deus trouxe lá do Jaraguá uma Lorena. Mas pode ser você também, ok? É que hoje é a Lorena. A pastora Lorena. Deus trouxe lá do Jaraguá uma Lorena. E essa Lorena já tinha crescido um pouquinho. E ela já dava fruto. Então Deus traz você de um outro lugar. Então quando uma planta ela vai ser transportada, tem que ser transportada lá no vaso, não é verdade? Mas quando a gente chega em casa, quando o jardineiro chega em casa, e Deus ele é o melhor dos jardineiros. Então ele vai plantar essa árvore numa terra que seja boa, ok? Todo mundo está me acompanhando? Eu vou precisar só de um lencinho umedecido depois, sabe? Para minha mão. Se meu marido visse eu fazer isso, gente, eu só faço quando ele não tá. Ele tá vendo no telefone? Amor, eu vou limpar tudinho. Então Deus achou um lugar para plantar Lorena. Vocês estão entendendo como é maravilhoso? Hein, Estela? Deus achou um baque de Londres para te plantar. E Deus escolheu uma terra boa para plantar Lorena. Lorena foi plantada pelo Senhor. Lorena, isso é profético para você, tá? Foi Deus que mandou fazer. Deus plantou Lorena na CCB. Ó, uma terra boa. Ô, terra boa. Ó, que terra boa, Lorena. E é por isso que você está florescendo. Ó, quando o agricultor vem ver, ele fala, não tem só folha. Tem fruto. Tem fruto. E Jesus ele vem e ele fala, eu posso colher do fruto da Lorena. Eu posso comer. E hoje nessa manhã foi desse jeito. Desse jeito. Primeira vez de Lorena aqui na frente, né? E Deus colheu do seu fruto. Vem pegar seu fruto aqui, Lorena, por favor. Você vai chegar lá onde Deus tem para você. Lá onde Deus tem para você. Você vai abençoar muitas mulheres. Muitas, eu tenho certeza. É só o começo. Deus te treinou lá atrás do rebanho, né? Lá, igual Davi. Atrás das ovelhas. Mas Deus vai te colocar na frente de milhares de mulheres. Aleluia! Diga aleluia! Não é só a pastora Lorena, é você também. Você é plantação do Senhor. Diga, eu sou plantação do Senhor. Diga para essa pessoa que está do seu lado, você é plantação do Senhor. E agora eu passei até a mão de terra na cara. Pronto. Foi completo. A bênção foi completa. Ok. A árvore, então, plantada pelo Senhor. Ainda bem que vai fazer montagem disso tudo, né? Porque... gente, eu gosto dessas coisas. A árvore plantada pelo Senhor, então ela precisa de uma boa terra. Mas tem outra coisa que essa árvore precisa, ela precisa de água. Você é plantação do Senhor, você precisa estar numa boa terra. É por isso, antes de entrar na água, lembrei. É por isso que crente não pode ficar pulando de igreja em igreja. Porque senão você fica igual que está no vaso. E pinga para lá, e pinga para cá. E pinga para lá, e pinga para cá. Deus quer que você seja plantado. Porque é na terra que você é plantado que você vai crescer.
E é dessa terra que você vai tirar nutrientes. Se você fica no vaso, quem já plantou em casa mesmo, quem tem planta em casa sabe muito bem. A planta até cresce, mas aí o que acontece? O vaso não comporta mais. É ou não é? O vaso não comporta mais. Tem planta que acaba morrendo, porque se você não trocou ela de vaso, você não pôs ela num vaso maior. Você precisa ser plantado pelo Senhor numa terra boa, sem pedras, sem espinhos, sem areia, uma terra boa, e ficar nessa terra e permanecer nessa terra, para que você possa crescer e produzir e florescer e frutificar. Amém? Então a água, vá lá, a água também é importante. Todos nós seres vivos precisamos de água, não é verdade? Você sabe que quando você nasce, do 0 aos 2 anos, você tem 75% de água no seu corpo. É engraçado observar isso, porque a gente olha o bebê e fala, não é possível que tem tanta água assim. Mas é. E quando você chega aos 60, 70 anos, essa água diminui a 50%. Por quê? Porque a gente transpira, né? A gente não bebe água como que tem que ser. Então a gente vai transpirando, eliminando, e a gente perde água, o que não deveria perder. Mas não somente o ser humano possui 70% de água no corpo quando nasce, como também, interessantíssimo, o planeta Terra, 70% dele é de água. Claro que tem a água salgada do mar, mas é interessante observar que tanto Deus fez, tanto o ser humano como o planeta Terra, com 70% de água. E a Bíblia nos conta então uma história interessante que todos nós conhecemos também, de João capítulo 4, que é a história da mulher samaritana. E diz assim, tem aí? Marília? Tem? Não? Não? Ok, tem o texto que fala assim, veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Todos nós conhecemos esse texto, amém? Então o que acontece? Ela fala, mas como que você pede água para mim? O Senhor que é judeu, eu sou mulher samaritana, porque judeu e samaritano não conversavam. E aí o que acontece? Que Jesus diz para ela, se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá. Então, ele faz uma abordagem pedindo para a mulher água, um copo de água, um balde de água, um pouco de água. Mas no fim, quem sai saciado da sua sede real, sede espiritual, é a mulher samaritana. Porque Jesus diz a ela, essa água do poço você bebe e você torna a ter sede. Mas a água que eu tenho para dar para você é uma água que fluirá dentro de você, rios de água viva. E o Senhor quer dar essa água para nós. Então, para que nós possamos crescer, florescer, né, e frutificar, nós necessitamos então de... Eu quero meus alunos mais aplicados, necessitamos de... Voilà, Lorena! E o Senhor tem água viva para nos dar. Você crê nisso? Diga assim, o Senhor tem água viva para me dar. Aleluia. Para que a planta possa crescer, florescer, frutificar. Você que é plantação do Senhor, você tem que ter uma boa raiz, não é? A planta tem que ter raiz, ela tem raiz. E a sua raiz deve crescer e aprofundar-se também. Olha lá. Existem raízes que entram bem profunda na terra, e algumas árvores é profundo para a terra, mas também elas se espalham na superfície. E a raiz, ela serve para fixar a planta na terra. E da terra, então, a terra boa, a raiz vai tirar todos os nutrientes que serão absorvidos. Se você não tem raiz, você não tem fruto. Diga, se eu não tiver raiz, eu não terei fruto. Se você não tiver raiz, você não tem fruto. E eu quero mostrar uma imagem para vocês da copa e da raiz. Vou lá, vocês estão vendo? A copa é a parte de cima da árvore, olha lá. E a raiz é a parte dentro da terra que ninguém vê. A copa, ela é grande e alta, mas a raiz também é. Porque a raiz serve para segurar a árvore. Então, quando bate o vento forte, ela não só retira os nutrientes da terra, mas ela segura a árvore.
Você que é plantação do Senhor, você é plantado pelo Senhor, você tem que ter raiz profunda na sua fé. Porque senão, as lutas, as dificuldades, o Covid da vida, as enfermidades, sei lá, as tribulações, o demônio, sei lá o que seja, vai tentar fazer com que você seja desarraigado. Mas Deus quer que você seja uma árvore plantada com raiz. Deus quer que você dê fruto. Nesse texto de Mateus 4, que fala do semeador, diz que a semente que caiu na pedra, nasceu a raiz, né? Mas ela estava fraquinha e acabou sendo queimada pelo sol, porque não tinha profundidade. Então você tem que ter a boa terra, ok? Todo mundo entende? A boa terra, você tem que ter a água do Santo Espírito sobre a sua vida, a palavra de Deus, que também é água, o símbolo da água na Bíblia. Mas você tem que ter raiz para fixar a sua vida no Senhor, para que as tribulações dessa vida não tirem você do propósito de Deus. E Deus tem propósito com você, amém? Diga assim, Deus tem propósito comigo. Aleluia. Romanos 11, 16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. O versículo seguinte, Colossenses 2:7 diz assim. Colossenses, ele está travando, né? Ah, ui, é que está diferente. Olha só, a minha versão está arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Então, arraigados, quer dizer, tem raiz e está arraigado. Olha aqui, a minha versão fala assim: deixem que as raízes de vocês, eu acho que é a linguagem de hoje, deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Eu nunca pensei que esse versículo tinha na Bíblia desse jeito. Cuidem de continuar a crescer no Senhor e tornem-se fortes e vigorosos na verdade, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão por tudo que Deus tem feito. Ai, que maravilha. Quero que você anote aí esse versículo para você ler depois. Leia na linguagem de hoje, ou na linguagem da Bíblia Viva, que é essa linguagem, e recite em voz alta. Diga: o Senhor quer que as minhas raízes se aprofundem nele e que elas possam extrair do Senhor a nutrição necessária, para que eu possa então crescer, florescer e multiplicar. Amém? Há uma outra coisa ainda que acontece com a árvore, que é necessário. Se chama poda. Taillé. Em francês, taillé. Ok, Fredi? Taillé? Isso é a parte mais difícil às vezes. Opa, caiu. É a poda. Às vezes a poda é assim, ó. Com Lorena a poda é assim, ó. Com pessoa fácil, né? A poda é assim, né? O jardineiro olha e fala: nossa. E a minha filha fala: a arvorezinha vai chorar, não corta. Então, às vezes, a pessoa é mais maleável, é mais tratável, é mais fácil de lidar. Então, a poda é mais, sabe? Mas, às vezes, tem uns mais carcarentos que a poda é. Mas a poda é necessária para que você frutifique, para que você floresça. Eu ia trazer até minha motosserra aqui hoje,
Na verdade, ela está lá atrás, né, Axel? Ela está lá atrás, mas aí o Tiago falou assim, ó, não vai ligar não, né? Imagina eu ligando. Eu ia passar no leitinho, ó. Mas ela é muito pesada para minha coluna, eu deixei ela lá. Mas às vezes Deus usa até a motosserra. É verdade ou não é? Às vezes a gente fala assim, misericórdia, mas é verdade, é importante a poda. A poda serve para limpar. A poda de Deus é retirar alguma parte que não está funcionando, que não está estimulado para produzir na nossa vida. Serve para que a planta possa produzir uma maior quantidade de frutos. É quando limpa tudo aquilo que está morto ou doente. Às vezes tem uma parte da planta que está morta e a seiva, que é a parte que vai levar os nutrientes dentro da árvore, ela vai para aquela parte que está estragada, sendo que não tem necessidade. E os frutos que estão em outras partes, ou as flores que estão em outras partes, não recebem a quantidade suficiente de seiva. Então o fruto é menor. Mas se você cortar o galho, que está mais para seco, que não tem fruto nenhum, você vai fazer com que a seiva seja localizada para a parte que está produzindo. Ok? Então Deus faz assim, podando, cortando, o jardineiro, o melhor deles, faz a poda em nós, para que a gente possa produzir muito mais para Ele. Amém? Existe a poda de formação, a poda de frutificação e a poda de limpeza. A poda de formação, por exemplo, vocês estão vendo aqui essa arvorezinha que nós compramos? Opa! Vocês estão vendo aqui, vocês aí daí conseguem ver bem, que tem umas bronches lá que estão saindo um pouco mais, vocês estão vendo? Se eu sou um jardineiro e Deus é o melhor deles, e Ele quer fazer com que essa árvore seja arredondada e que ela se forme de uma maneira níquel perfeita, então Ele vem com a... E aí Ele passa nela arredondando a árvore. Então aquela parte lá vai cair fora. É a poda de formação, quando você está formando. A laranjinha, a Lorena, ela teve várias podas de formação. Nós temos várias podas de formação. Eu achei muito interessante, eu vi um pedacinho de um vídeo no YouTube, era a Sara Shiva falando, e ela estava falando o seguinte, ela falou que como ela era cantora do mundo, e quando ela se converteu e ela veio para a igreja, ela queria cantar, porque ela já era cantora. Era cantora de um grupo lá que eu particularmente nem conheço, porque eu nunca fui de música nem brasileira, nem do mundo, nem nada. Então, ela era de um grupo, ela cantava, e parece que era super conhecido, mas aí o que acontece? Quando ela veio para a igreja, ela achava que ela podia cantar. E ela sentada no banco, ela ficava olhando e falava assim, nossa, mas essa irmãzinha aí não canta nada, essa mulher do ministério de louvor. Ela não canta nada, eu canto muito mais que ela, mas eu estou sentada. Por que eu estou sentada? E aí ela foi ver o pastor dela, ela falou assim, eu quero cantar, eu tenho uma voz, eu sei cantar, eu sou do grupo tal, e que não sei o que. Ele falou, não. Poda. Com a Sara Shiva teve que ser assim, ó. Entendeu? Tem que ser podado. As coisas velhas têm que ficar para trás, para o novo poder nascer. E a poda dela parece que não foi muito rápida, não. Parece que foram 6 anos, se eu não me engano. Uma coisa assim, foram anos no banco, anos de discipulado, anos de poda, anos para poder chegar onde chegou. E hoje ela fala, eu olho para trás e vejo, ainda bem que eu tinha pastor, ainda bem que eu estava numa boa terra, ainda bem, porque a poda Deus faz não é para o teu mal, é para o teu bem. É para que você seja abençoado, para que você possa então frutificar muito mais. Então a poda é para você... Não só de formação, como eu expliquei ali, mas de frutificação para que você dê fruto. E também de limpeza, porque tem galho morto, como eu cortei ali um pedacinho na Lorena. Ok? Então é importante. Quando o apóstolo, ele poda as plantas lá em casa, normalmente ele faz quando eu saio. Porque eu tenho uma dó. Um dia eu saí para ir no supermercado, ele estava lá com a motosserra. Eu falei, nossa, vou até sair de perto, vou sair de perto. E então ele pegou, tem umas árvores altas de roseira assim. Quando eu voltei do mercado, elas quase não existiam mais.
Eu falei, meu Deus, cadê as minhas roseiras? Cadê? Ele falou, não se esquenta. No ano que vem, elas virão poderosamente. Eu falei, mas eu não quero ano que vem, eu quero agora. Ele falou, não, mas estava com bicho, estava com ferrugem na folha, que não sei o quê. E também as melhores florzinhas já caíram, agora eu vou podar. Mas, gente, ficou no talo. Pensa num homem que não tem dó de podar. Não tem dó de podar planta nem você. Como que é incrível como se manifesta o jardineiro, né? Ele não tem medo nenhum de podar nem você e nem as arvorezinhas do meu jardim. Eu já tenho mais dó, eu tenho essa cara de santa brava. Mas eu tenho muito mais dó de podar. Porque eu acho que está acabando com a árvore, mas não está. Elas nascem muito melhor depois. São muito mais bonitas. Então, para que o novo venha, é preciso tirar o velho, né? Para nascer o novo, precisa cortar o velho. João 15:2 diz assim, olha lá. Toda vara, né, que em mim não dá fruto, se tira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, olha só. Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Então, a vara que não dá fruto, a árvore que não dá fruto, corta fora. Ok? E se limpa toda aquela que dá fruto. São duas palavras diferentes. Se corta fora o que não dá fruto e se limpa o que dá fruto. Você, se Deus, olhando você hoje, e você e Deus sabe a sua situação, Deus hoje te cortaria fora ou te limparia? Vocês estão entendendo? Deus te cortaria fora, porque você não dá fruto nenhum, ou Deus te limparia para você produzir mais? É uma pergunta que fica aí para você, nós vamos orar no final. Então as palavras bíblicas são diferentes, cortar fora e limpar. Mateus 3:10 diz assim, o machado está posto para quê? Para arrancar fora. Então olha lá, tem? Não? Uai. Ui, é que a versão está diferente. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E como a figueira de Lucas capítulo 13, versículo 7, o chacareiro disse assim que cortasse a árvore. Essa história é muito legal. O dono da produção só tinha vinha, só tinha uva. Mas no meio de todos aqueles pés de uva, todas aquelas parreiras de uva, tinha lá uma árvorezinha figueira. E aí o que acontece? Não sei porque só tinha uma figueira no meio de todas as outras árvores que eram diferentes. Ele vai então para pegar o fruto e não tem fruto. Então ele olha para o chacareiro que está cuidando da terra dele e ele fala, corta essa árvore fora porque já tem 3 anos que eu venho aqui e não tem nada. Nada. É interessante essa história. E ontem eu falei com as mulheres sobre isso. Você está na igreja, mas você não produz nada. Você é crente, mas você não produz nada. Você não faz um trabalho para Deus. Você não evangeliza uma pessoa. Você não é como um introdutor. Você não faz nada e nem quer fazer. Em todas as igrejas, eu estava com a esposa do pastor Edson aqui de Londres, a Estela, conversando. Em todas as igrejas é a mesma coisa. 10 pessoas fazem, 90 pessoas aproveitam. É verdade ou não é? Graças a Deus que aqui tem muito mais gente que faz. Embora tenha muitas pessoas que aproveitem e que não façam nada, absolutamente nada. Mas Deus quer que você se mexa, que você produza. Porque essa parábola, ela não está à toa na Bíblia. O chacareiro fala, eu não vou cortar ela agora, Senhor. Ele fala para o dono da terra. Deixa eu tentar mais um pouco. Deixa eu adubar e dar uma podadinha. Para ver se no ano que vem produz, no quarto. Mas se não produzir no quarto, eu prometo para o Senhor que eu corto ela fora. Deus quer que você produza no seu reino. Você tem que produzir. Você é filho de Deus. Você é justo. Árvore plantada junto a ribeiros de água. Você tem que dar teu fruto na estação própria. Você tem que produzir. Se você é plantado
plantado, e não aqueles crentes que pula de todo lugar. Vem uma vez no ano na igreja, talvez 2. E você não é crente plantado. Você tem que ser crente plantado, porque o crente plantado, ele está na boa terra e ele produz. Ele está perto da água, porque a água é importante. Você precisa estar firme em Deus e produzir para que você não seja definitivamente cortado fora por Deus. Não é por ninguém, é por Deus. Ele é o dono do campo. E nessa manhã eu quero que você entenda isso. Eu acho que muita gente não entende. Às vezes tem filhos de crente, gente que cresceu na igreja, está aqui, mas não está. Você precisa ser plantado para você crescer, florescer e frutificar. É isso que Deus tem para você. Amém? Vocês estão aí? E eu quero rapidamente destacar 2 árvores nessa manhã. 2, de tantas árvores. 2 árvores. A primeira delas é o carvalho. Olha que carvalho, gente. Pensa num tronco. Essa árvore, ela é citada na Bíblia, por exemplo, em Isaías 61, quando o profeta fala sobre, ele profetiza sobre Jesus. Depois, lá nos evangelhos, Jesus vai se levantar no templo e ele vai falar a mesma palavra, né? Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas, e aí vai. Esse texto é muito conhecido, Isaías 61, que é o mesmo que Jesus lê com o rolo do pergaminho no templo. E Isaías 61 diz assim, que o Senhor, Ele nos planta a fim de sermos chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Então você é um carvalho de justiça. E olha aquele tronco, tem como voltar? Tem, Marília? Olha isso, gente. Eu tenho 50 anos, ainda não estou nesse naipe de árvore. Olha isso. Sabe por quê? Porque o carvalho, ele leva anos para produzir as primeiras amêndoas, os primeiros glândulas que fala. Como fala? Isso aí. Esqueci o nome. Vai lá. O carvalho é uma árvore de grande porte, dura, resistente, maleável. Apesar de ser dura aqui no sentido de que ela é forte, mas ela é uma árvore que a madeira dela é maleável para se trabalhar. Deus quer que você seja forte, como Ele disse a Josué, ser forte e corajoso. Mas você não pode ser duro, orgulhoso. Você tem que ser maleável, tratável. A sua madeira tem que ser maleável. Você é um carvalho de justiça maleável. E é tão legal porque o carvalho é uma árvore que se faz barril. Então é uma árvore que a madeira encurva. Além disso, ela é impermeável. Por isso que é feito barril de carvalho. Então o que está dentro, o líquido que está dentro não sai para fora. E a umidade que está fora não entra para dentro. Olha que coisa linda se você pensar em você. Aquilo que está em você está lá guardado. Não tem aflição, dificuldade, nada que tira aquilo que está dentro de você. E aquilo que está fora não te contamina. Você é carvalho de justiça. O carvalho é uma árvore que abriga muitas espécies de animaizinhos. E as bolotas, vai lá. As bolotas do carvalho fornecem alimento para muitas espécies. A raiz do carvalho é tão forte, tão profunda, que ela tira água de grande profundidade. Ela resiste na seca, o carvalho resiste na seca. Pode-se construir casas, barcos e pode-se queimar lenha. O carvalho é uma árvore excepcional. E eu achei tão interessante, eu achei 3 textos da palavra de Deus que falam sobre o carvalho. Abraão, quando ele saiu lá da sua parentela e ele foi para a terra que Deus ia mostrar para ele, toda vez que ele armava a tenda, ele armava perto do carvalho. Isso mostra que nós temos que confiar em Deus e acreditar que as suas promessas se cumprirão na nossa vida. Quando Jacó viu que as mulheres tinham trazido ídolos da casa do seu pai e que ele foi enterrar os ídolos, ele enterrou nos pés de um carvalho. Isso quer dizer para mim e para você que a gente tem que ter força o suficiente em Deus para tirar tudo aquilo que nos atrapalha de servir a Deus da nossa vida. E a última coisa é Josué. Em Josué 24, quando ele conquista toda a terra, aquele texto que fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele faz um altar a Deus no pé do carvalho, ele diz, eu e a minha casa serviremos o Senhor.
Você tem que ter aliança com Deus no carvalho, né? O carvalho é algo espetacular na palavra de Deus. Ele é forte, ele é resistente e ele nos mostra que nós devemos ser como ele, servir a Deus, amar o Senhor, tirar da nossa vida tudo que não presta e servir a Deus com intensidade. Amém? A última árvore que eu quero dizer para você é a palmeira. Eu amo Salmo 92, 12. Olha a palmeira, gente, não é lindo? Fala a verdade. Existem 2.800 espécies de palmeira no Brasil. Imagina? 2.800. Uma que talvez vocês conheçam bem é a palmeira do açaí. Todo mundo gosta. Existem tipos diferentes de palmeira. E a palavra de Deus diz Salmo 92, olha, é lindo o Salmo 92. O justo, pode voltar, o justo florescerá como o justo florescerá como a palmeira. Quando o salmista escreveu esse texto, a palmeira que ele conhecia é a tamareira. Para nós a gente chama tamareira, mas é uma palmeira. A tamareira é uma árvore que dá um fruto muito gostoso no Oriente Médio. Quem conhece aí tâmara? Você conhece? Eu preciso de um pouco de açúcar para sobreviver. Quem quer? Quer? Essa pregação de hoje é tudo que meu marido nunca faria. É docinho. Você ficou com vontade? Pede para a irmã Alzira, bispa Alzira, dá para você. C'est trop bom. A tamareira chega a subir 300 metros de altura. 30 metros de altura, perdão. Opa, exagerei. 30 metros de altura a tamareira. A Bíblia fala assim, Salmo 92, 13. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. O justo será como a palmeira. E a palmeira, ela é uma árvore tão linda. Pode voltar, Marília, só um pouquinho? Olha como é lindo. Você sabe que no deserto, quando eles estão andando e que eles veem as palmeiras de longe, eles sabem que tem água, tem oásis. E é assim com as pessoas de fora. Quando eles veem você, eles têm que falar, ali tem um oásis para mim. Ali tem um oásis. Você sabia que a palmeira aguenta calor, aguenta queimada e fica inteira ainda? Sabe por quê? Porque a árvore da palmeira, o tronco dela ali, ó, a seiva da palmeira não é igual à seiva das outras árvores. A seiva das outras árvores, elas passam pela casca, mas a da palmeira passa dentro do palmito que está dentro dela. Então ela aguenta fogo, fornalha de fogo, e ela sobrevive. É assim que é com você. Foi assim com os amigos de Daniel. Eles entraram no fogo, mas eles saíram. E a Bíblia fala ainda que você passe pelo fogo, a chama não queimará em você. As coisas na Bíblia, as expressões na Bíblia não são por acaso, é porque você é como a palmeira. Você tem a seiva que passa dentro de você, e a aflição desse mundo não pode tirar aquilo que está dentro de você. Não pode. Não pode e não deve. Você é árvore plantada pelo Senhor. Eu acho linda essas coisas tudo. Ela é bela, ela atrai, ela tem formosura de realeza. É tudo você, é tudo você. Viajante cansado no deserto, olha e fala, é lá que eu vou ficar, é lá. É assim que tem que ser. E eu quero mostrar uma foto do tsunami da Tailândia em 2004. Dá uma olhada. Tudo caiu, mas a palmeira ficou. Gente, é um tsunami, não é a chuva de Coroatá, é um tsunami. E você sabe que nesse tsunami, uma moça sobreviveu porque ela ficou agarrada na palmeira. Ela disse, eu só sobrevivi porque eu agarrei na palmeira, porque eu sabia que ela podia dobrar até quase o chão, mas que ela não ia sair do chão, do solo. É assim que tem que ser você. Mesmo que tenha lutas e dificuldades, você, o justo, ele floresce como a palmeira. É assim que você tem que ser. Plantação do Senhor para a sua glória. Ah, que lindo. Provérbios 6:15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Isso aqui
é para aquele que é duro, aquele que não é flexível. Se você for como a palmeira, você chega até quase a deitar, mas você levanta. Mas se você for uma pessoa de coração duro e não maleável e não tratável, se você não ouvir a voz de Deus e for como uma árvore dura, a palavra de Deus diz que repentinamente você pode ser quebrado, cortado, sem que haja cura. Mas nessa manhã eu creio que há pessoas aqui que são como a palmeira, que mesmo que hajam lutas, dificuldades, mesmo que as situações dessa vida venham a fazer você dobrar, parece que não vai se levantar. Como o apóstolo Paulo, você diz, eu posso até cair, mas eu me levanto. Eu posso até ficar batido, mas eu me levanto. Eu sofri depressão, mas eu me levanto. Eu estou triste hoje, mas eu me levanto. Eu tenho luta, mas eu me levanto. A minha empresa às vezes não está tão boa assim, mas eu me levanto. O Senhor quer que você se levante. Você é plantado pelo Senhor, plantação do Senhor. Ela aguenta ventos de até 150 quilômetros por hora. Às vezes tem vento na nossa vida, mas quem é palmeira fica de pé. Só tem uma coisa que a palmeira não gosta: é frio. E isso nos lembra, e nessa manhã eu quero deixar isso para você: todo crente fora de igreja esfria. Você pode falar o que for. Eu passei o Covid junto com vocês. Até eu que sou pastora, que leio a Bíblia, que oro, que faço jejum, que fiquei pensando em 1000 programas e mensagens para passar, para fortificar, para abençoar, para tudo, a bispa, todos nós, os pastores. Não é a mesma coisa, é ou não é? Seja sincero. Não é a mesma coisa. Uma irmã falou para mim: você assiste todos os cultos pelo YouTube? Eu falo: assisto. Eu assisto em grupo, eu assisto culto de quinta, se eu estou em casa, hein? Se está em casa, se aconteceu igual no Covid. Eu assisti em grupo, eu assisti o culto de quinta, eu às vezes repeti o culto de quinta por causa da mensagem. Eu assisti o culto dos jovens, eu assistia tudo, culto de domingo, eu assisti a oração do meio-dia e repeti a oração do meio-dia, assisti os testemunhos que eram feitos, eu fazia tudo. Mas não é a mesma coisa do que a comunhão dos irmãos, não é a mesma coisa. Você fica frio, é igual brasa longe do fogo. Você vai esfriando. Você levanta um dia, passou 3 meses e está aquela coisa. Você levanta e fala: ai, eu orava todo dia cedo, mas agora, hoje eu tenho uma outra coisa para mim fazer. E você começa a fazer outras coisas. E quando você vê, você está frio. Às vezes você não está completamente frio, completamente morto, mas você perdeu pelo menos 70% do seu calor, do seu fogo, do seu amor, da sua paixão por Deus. Não é a mesma coisa. A palmeira não gosta de frio e você não deve gostar também. Você deve estar firmado no Senhor, para que você cresça, floresça e frutifique. Você tem que ter uma boa terra. Você tem que ter água, se deixar ser aguado pela palavra de Deus, ter a água do Santo Espírito dentro de você, e não águas que dão nos pés, águas que podem ser mergulhadas. Eu gosto muito de orquídea, né, Iô? A Iô também. A orquídea, tem época que você tem mês que você tem que tirar ela do vaso que ela está. Você arranca a orquídea, as raízes todas dela. Aí as orquídeas têm umas raízes que estão mortas, podres. Você tem que cortar, podar. Você corta a raiz da orquídea. E aí você mergulha ela completamente, a terra e tudo dentro da água. E você deixa durante umas 2 horas lá. E aí você tira essa orquídea da água. Você deixa ela escorrer uma meia hora. Você põe uma terra nova para a tua orquídea. Você põe nutrientes para essa orquídea, adubo nela, e você replanta ela bem plantada. E aí, minha filha, eu duvido que a sua orquídea não vai dar flor. Dá muito, dá muito. Dá o ano inteiro flor. Porque ela foi bem tratada pela água, por uma boa terra, porque ela foi podada.
Nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Ontem eu falei isso com as mulheres. Nós precisamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Se o seu casamento não está bom, não fica, meu casamento não está bom, meu casamento não está bom, meu casamento não está bom. Parece um perroquê, meu casamento não está bom. Não, cuide do seu casamento, diga, pera lá, vamos parar, vamos tratar, vamos arrumar, o que está errado, vamos consertar. Se o teu filho está te dando trabalho, senta, escuta, conversa. Qual o problema? Vamos lá, vamos frutificar. A tua casa tem que florescer. Você tem que florescer. Se é problema com você, não estou bem, trate. Confronte os seus problemas. Vai atrás de ajuda. Mas não fique como você está. Você é uma árvore plantada pelo Senhor. Você tem que crescer, florescer, frutificar. Mateus 12:33 diz assim: ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O Senhor quer que você seja uma árvore onde Ele encontre frutos bons. Amém? Vocês estão aí? O Senhor quer encontrar frutos bons em você. Nessa manhã, quando você sair daqui, eu quero que nós vamos orar, e eu quero que você faça uma análise de você mesmo. O que eu tenho produzido para Deus? Sabe por quê? Não é por causa dos outros, não. Apesar que Jesus, ele viu a figueira de longe, estava voltando para Jerusalém, 9 quilômetros, Betânia, Jerusalém, e ele viu a figueira de longe, e ele falou, eu vou comer, e não tinha fruto nela. Você não pode viver de aparências, mas o Senhor, um dia você vai diante do Senhor e Ele vai querer comer do seu fruto. E o que o Senhor, então, encontrará? Nesta conferência, nós falamos que tudo começou no jardim. Gênesis. Tudo começou no jardim. O homem foi criado no jardim. O homem foi expulso do jardim. Ele pecou no jardim. Jesus foi preso no jardim. Jesus foi colocado num sepulcro no jardim. Mas Jesus também ressuscitou em um jardim. Nós somos o jardim regado de Deus. A plantação dele para a sua glória. Eu gostaria que colocasse Isaías capítulo 58:11, que é um versículo muito lindo para encerrar. E o Senhor te guiará continuamente. Você pensa que Deus não está com você? Ele está. O Senhor está sempre com você. O Senhor te guiará continuamente. Ele fartará a tua alma em lugares secos. Quer dizer que tem água para você. Ele fortificará os teus ossos, você que se encontra fraco. E serás o quê? Fale alto, serás o quê? O melhor dos jardineiros plantou cada um de vocês. Você será como um jardim regado e como um manancial, onde as águas não faltam jamais.